Salve! Clayson aqui de volta. Antes da gente começar a palestra, eu quero esclarecer alguns pontos para você. Esse é um seminário de filosofia que foi organizado por 8 professores, eu sou um deles, e essa palestra, ela faz parte desse seminário que foi, ao longo do ano, 2017, foi dividido em 4 partes. Então as palestras também foram divididas em 4 partes. Essa é a 4ª parte da palestra que eu ministro sobre armamentismo. As 3 primeiras partes, eu tratei os assuntos mais polêmicos. Então nessa parte agora, na última parte, a gente vai desenvolver um pouco mais sobre outros assuntos. Tá muito bacana, tá muito legal, mas alguns pontos ainda ficaram um pouco obscuros se você levar em consideração somente essa palestra. Então eu vou trazer para você aqui agora 2 coisas importantes para você entender qual que é a minha posição e para não ter nenhum, digamos assim, nenhuma interpretação errada baseado naquilo que eu estou falando aqui na palestra, porque alguns assuntos eu já tinha abordado antes. Então, o primeiro ponto: eu não sou contra o cidadão ter armas, tá? Eu não sou a favor da proibição de armas para o cidadão. Então eu quero deixar bem claro isso, porque senão vai dar a entender que eu sou contra o cidadão ter armas. Eu não sou. Eu sou a favor do cidadão ter o seu direito de ter armas, mesmo que ele alegando que é para sua defesa, eu não concordando com essa posição. Não acho que uma arma vai servir para defesa, certo? A arma, em essência, serve para o ataque. Eu explico isso nessa palestra também. Mas é bom deixar claro, não sou contra o cidadão ter armas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que sim, defendo a nossa legislação, porque a nossa legislação ela garante que aquele que vai ter o porte de armas vai ter uma segurança de que não vai cometer crimes à torto e direito. Eu entendo, meu entendimento é que a nossa legislação nos protege daqueles que querem ter armas de forma deliberada, sem pensar, sem refletir muito na responsabilidade que ele tem. Não sou contra o cidadão ter armas, deixar bem claro isso. E segundo, a nossa legislação ela é muito boa exatamente porque ela traz condições para que quem tenha armas possa realmente ter condições de ter um porte de arma. Certo? Colocaram esses 2 pontos, vamos à palestra, espero que você goste. É assunto muito bom para a gente debater aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é, do ponto de vista lógico, como que funciona esse pensamento, por assim dizer, o pensamento belicista, o pensamento armamentista. Hoje, nós temos na cabeça dessas pessoas a utilização das armas como forma de defesa. Então, já esse primeiro pensamento já traz uma dicotomia, porque, na verdade, eu estou sendo contra algo que eu preciso disso para combater. Então, quer dizer, se eu estou usando uma arma para defender de um crime contra a arma, então realmente eu estou retroalimentando essa questão do ânimos, por assim dizer, que seria o ânimos belicista, armamentista. Então, a primeira questão que a gente observa já é em cima dessa dicotomia. Ou seja, eu preciso de mais X para eliminar X. Ou seja, não faz muito sentido já de cara esse pensamento de que a arma vai resolver o problema da arma. Ou seja, o pensamento realmente ele é muito, vamos dizer assim, um contrassenso muito grande, ele é muito auto-excludente para você poder utilizar esse primeiro argumento. Então, não tem como você ficar nesse argumento e sustentá-lo. A segunda questão é de uma maneira mais prática, ou seja, a pessoa tem que entender que do ponto de vista de um profissional que analisa as questões ligadas à segurança, que vê como que realmente você tem que lidar com essa situação da segurança, a análise que eles têm, na verdade, é que o revólver, a arma de fogo, ela não é
a melhor forma de você utilizar para se defender. A arma de fogo, ela necessariamente ela foi criada, ela é utilizada como uma arma de ataque, porque existe uma série de fatores para que você possa utilizar essa arma de fogo. As pesquisas e os números, especialmente aqui no Brasil que nós temos, já demonstram isso. Ou seja, as pessoas que são vítimas de armas, em geral, elas têm uma ligação com armas. E essa ligação, ela é profunda. Eu não tenho o dado atual, nós estamos atualizando todos os dados dos estudos nossos aqui. Infelizmente, nós estamos ainda com dados de 2015, portanto, eu não quero passar um dado que não esteja atualizado. Mas você pode colocar aí um número aproximado de 60% no mínimo. Tá? As pessoas que sofrem ataques com armas têm acesso a armas ou porte de armas ou relação com armas. Uma outra questão que eu acho importantíssima para que a gente possa desenvolver um pouco mais o assunto. Nós, hoje, caminhamos para uma situação, quero voltar aqui no que eu disse no início sobre ânimos. Né? Nós hoje caminhamos por uma situação em que há pessoas desejosas de que todo cidadão tenha armas, certo? E essas pessoas, de alguma forma, elas têm em si um pensamento favorável às armas, isso não tem como fugir disso, certo? E eu estou sendo bem, digamos assim, claro nessas questões para deixar você a par do que está acontecendo de maneira objetiva sobre essa questão do que é o ânimos. Então, o pensamento das pessoas, e aí a gente, eu já coloquei em outras ocasiões aqui, quando a gente fala sobre o Jung, a gente falou sobre o inconsciente coletivo, o pensamento e o desenvolvimento desse pensamento, e aí a gente vem aqueles estudos do Daniel Dennett, que fala sobre, que nós também já tratamos aqui, que fala sobre como que se desenvolveu o meme, a proposta do Richard Dawkins, que o Daniel Dennett desenvolveu ainda melhor nesse aspecto, mostrando o que acontece com relação às opiniões, com relação a um grupo de opiniões, por assim dizer, especialmente agora, fazendo uma análise do que acontece nas redes sociais, falando exatamente sobre o que acontece especificamente nas redes sociais. E aí qual é o ponto que nós estamos colocando aqui? Um pensamento, digamos assim, de 90% da população a favor do armamento, o ânimos a favor de armas, com certeza nós teríamos absolutamente o mundo dizimado. Né? Se todo mundo pensasse em lidar com todas as situações da vida com armas, colocando a arma como uma forma de lidar com a vida, ou seja, eu lido com a vida e, além disso, eu possuo uma arma. Isso, psicologicamente falando, muda muito o meu pensamento, muda muito a minha forma de ver a vida e ver o mundo. Eu estou pronto, eu estou apto a fazer uma agressão, e aí, veja bem, eu não estou tirando aqui a necessidade de você, muitas vezes, reagir. Aqui nós estamos num debate, depois nós vamos falar sobre essa questão do reagir aqui, porque é outra questão muito discutida, muito debatida, deve reagir ou não, deve combater ou não. Veja bem, o que nós estamos debatendo aqui é sobre o cidadão, o ponto de vista do cidadão, no sentido de você ter um pensamento, vamos voltar para o ânimos, um pensamento, certo? Em que você está o tempo todo voltado para uma realidade, a realidade de que você possui armas, certo? Isso faz com que você tenha uma, digamos assim, olha só, eu vou ter armas para quê? Para eu me defender. Me defender do quê? Me defender de outras pessoas. É claro que nós temos que colocar aqui uma série de questões. Por exemplo, eu tenho um tio que tem uma fazenda e em um dado momento lá apareceu uma onça lá, certo? Todo mundo sabe que a primeira coisa no mundo que eu vou sempre falar, porque, logicamente, se eu tenho uma ONG de proteção e defesa de animais, você acha que eu sou a favor do meu tio pegar a carabina dele e sentar bala na onça? Não, cara, não sou a favor. Mas, como uma situação
que nós estamos falando de um animal que pode invadir, por exemplo, a casa, que pode chegar e atacar, e numa situação de autodefesa, eu acho justo, muito, muito, muito justo, que como uma situação de proteção, porque na verdade eu não posso culpar o meu tio porque o animal é selvagem, certo? Então eu acho muito justo que ele tenha uma carabina, eu tô falando carabina aqui, mas assim, eu acho muito justo que ele tenha a sua arma para a sua proteção e que numa situação de o animal estar atacando, ele possa se defender. Você entende? São situações que têm realmente diferenças muito tênues, mas é muito importante a gente entender que essas diferenças existem e que nós precisamos pensar nesse aspecto. Olha, ele está lá. Agora, o que a gente vê aí, por exemplo, desses caras que se divertem com a morte de seres vivos, isso já é uma patologia dentro do meu pensamento. Uma patologia, uma pessoa que se diverte. Como nós temos aí pessoas que vão lá, por exemplo, em alguns lugares que nós tivemos aqui na Argentina, eu até comentei aqui sobre a questão do Lebrão, né? Que agora já está realmente chegando, já está praticamente em todos os estados do sul, você já encontra os lebrões aí, arrebentando, cara, eles arrebentam com tudo. Essas lebres entram nas plantações de hortaliças, de legumes, as plantações lá de couve-flor. Eles arrebentam em um dia, eles comem muito, se reproduzem. É coelho, né, cara? Se reproduz pra caramba, entendeu? E são muito ágeis, é difícil de você fazer a captura deles, porque eles correm muito e ao mesmo tempo eles se transformaram numa praga. Foram trazidos para a América do Sul, especificamente para a Argentina, para que pudessem servir de alvo em práticas de, entre aspas, caça esportiva, que não existe isso. Então aí você tem os lebrões que são trazidos para cá, para essa finalidade, para morrer em cima de uma diversão mórbida, doentia, né? Uma diversão, sabe, de uma pessoa que não tem a menor noção de quem ele é, do que é o ser humano, do que é realmente a nossa função na nossa existência, né? Uma pessoa que não sabe por que ele existe. Eles simplesmente utilizam o animal para sua diversão. Depois disso, o que nós estamos vendo agora. O que pode ser considerado, porque isso ainda não é dito de forma clara, mas o que pode ser considerado um grave problema ambiental para o nosso país, para a Argentina. E aí, o que eu quero dizer para você, e aí é o ponto que nós precisamos ficar mais alertas. Esse é um pensamento do armamentista. Ou você acha que aqueles caras que estão lá se divertindo em matar os lebrões, eles são contra armas? Hã? Eu quero dizer uma coisa aqui, até eu falo pouco sobre questões pessoais, mas ninguém sabe disso, mas eu fui cabo do exército, né? Na verdade, do tiro de guerra, porque aqui na minha cidade nós temos o tiro de guerra. E eu tive a oportunidade de fazer o curso de cabos aqui, e tive a oportunidade de fazer duas práticas. Nós tínhamos um armamento aqui chamado mosquetão, tem essa gíria, eu não sei se tem um nome técnico esse armamento. E nós tínhamos que fazer, esse mosquetão ele precisa ser feito um trabalho nele de limpeza, então ele tem uma forma de desmontar, tem as peças, né, que você desmonta dele. Essas peças foram feitas para você desmontar, fazer as limpezas, fazer as manutenções e colocar ali os óleo, essas coisas. Eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Só quero explicar para você que havia um campeonato, por assim dizer, de desmontar e montar esse troço. E também nós utilizarmos esse armamento, que era o mosquetão, para o tiro ao alvo. E o que acontece? Em primeiro lugar, essa coisa de montar e desmontar aquele troço, eu consegui ficar em terceiro entre os 200 que a gente tinha lá. Eu fiquei em terceiro. Eu achei aquilo muito divertido. E isso tudo aconteceu porque na primeira vez eu tinha cortado meu dedo. Ele pegou o meu dedo indicador esquerdo e aí fiquei revoltado com aquilo, puto pra caramba, perdão a palavra. E aí o que aconteceu? Falei, não, eu preciso ser menos retardado nesse troço. E fui lá.
Agora, a segunda coisa que marcou a minha vida foi realmente quando nós íamos até o stand de tiro para fazer a parte de tiro ao alvo. Aquilo marcou muito a minha vida, muito, muito, muito. Porque eu tive a oportunidade de quase ser o primeiro, por assim dizer, lá nessa questão, porque eu me apaixonei por aquilo, sabe? Aquela concentração. Eu gosto muito de meditação, né? Eu medito já há muitos anos, né? Há décadas. Na época, com 18 anos, eu estava iniciando esse trabalho. Então, quando eu descobri que eu poderia prender a respiração, que eu poderia concentrar, que eu podia olhar naquele negócio lá embaixo, né? Que é a mosca, que é o alvo. E eu podia acertar lá, e aquela precisão, e eu tenho essa precisão, né? Essa habilidade com as mãos e tudo mais, né? Como músico e tudo mais. Então eu falei, caramba, isso aqui é muito bom. E infelizmente no dia que eu fui competir, eu já tinha ficado entre os 3, e no dia da competição em que eu poderia, sem sombra de dúvidas, eu poderia ter muita chance de ficar em primeiro, porque eu tinha me classificado em primeiro, né? Eu acertei um tiro dentro do outro nos 2 primeiros tiros, no terceiro não, mas os 2 primeiros tiros foram assim. Também não podia atirar muito, né, cara? Não tinha muitas balas lá. Mas aí assim, foi uma experiência que eu falei, caramba, eu preciso praticar isso me faz um bem danado, isso me traz uma alegria enorme, assim, interior, eu poder poder voltar realmente para um momento que é muito meu, pessoal ali, eu com aquela necessidade de ser muito preciso, de ser, de ter muita concentração, aquilo me fascinou, cara. Então hoje eu sou uma pessoa. Você vê, isso aconteceu comigo com 18 anos de idade. Desde então eu tive poucas oportunidades em que eu tive acesso a armamento. Porque realmente não é a minha praia, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, depois eu tive a oportunidade de ver o arco e flecha. Foi ainda na época que o Paulo Coelho estava divulgando essa questão do arco e flecha. Vamos dizer assim, é uma arma, né? Digamos assim, uma arma com uma questão diferente de uma arma de fogo. Mas ele é muito utilizado para esporte, né? Porque você não vai sair pra rua com um troço desse, né, cara? Você não vai cometer um crime com um negócio desse, entendeu? Então, um negócio desse na mão. Então, o que acontece? Nós, na verdade, e esse é o principal ponto, nós hoje precisamos separar as coisas. Os armamentistas têm o seu direito de ter o seu pensamento, mas nós precisamos, nós que não defendemos isso, nós precisamos começar a colocar para a população, para as pessoas, para o cidadão brasileiro, um pensamento minimamente equilibrado nessa história. Minimamente equilibrado. Porque nós temos informações muito importantes com relação ao armamento aqui no Brasil que não são explorados. E por outro lado, nós temos também um hábito, tanto dos armamentistas, e aí eu vou colocar um meia-culpa, os próprios desarmamentistas, por assim dizer, aqueles que são contra as armas, também fazem isso, que é utilizar dados que favorecem um lado como favorecem ao outro, e utilizar também um pensamento político em cima disso, que eu acho uma estupidez sem tamanho, porque isso não é uma questão política, isso é uma questão de desenvolvimento psicológico, isso é uma questão de desenvolvimento social, isso é uma questão de tratar como que realmente acontecem as mudanças, por assim dizer, da sociedade e, claro, se estamos inseridos nesse contexto, entender como que hoje, né, a nossa humanidade está caminhando, né, no momento atual. Filosofia contemporânea, que é o que a gente fala muito e é o que a gente procura em alguns momentos trazer à tona. Vocês sabem que eu detesto ficar citando autor, entendeu? Porque eu, na verdade, me importo muito pouco com nomes. O que me interessa são as ideias. Então, às vezes eu estou falando uma coisa que é de um autor específico, eu nem lembro que é daquele autor, cara. Pouco me importa isso. Essa questão da gente passar informação do ponto de vista mais técnico, aí nós temos que chegar a falar dessa forma apenas lá quando nós estamos... Quando eu estou lá na faculdade, não tem como fugir disso, certo? Como é que eu vou fugir disso? Então eu tenho que ficar passando com rigor os autores, as ideias e tudo mais.
Agora, eu me preparo para aquela aula especificamente, é uma aula maçante, porque eu tenho que trazer, eu tenho que ficar tecnicamente o tempo todo me recorrendo a escritos de terceiros, né? Porque evidentemente eu não posso embasar uma forma de conhecimento em cima das minhas ideias, então eu não estou lá na faculdade para falar sobre o que eu penso. Então lá eu estou lá para ser um professor, para passar ideias de terceiros, quase que exclusivamente. Não que eu não possa fazer alguma análise daquilo e propor para um aluno que ele possa fazer uma análise até diferente da minha, mas que tenha um embasamento semelhante, né? Que possa estar alicerçado em um embasamento semelhante. Então, eu quero agradecer que vocês me deram um espaço enorme hoje aqui. Muito obrigado. Inclusive, eu estou gravando esse áudio também. Eu vou pedir essa permissão aqui para o pessoal para colocar isso aí lá no meu canal, porque esse tipo de forma de me comunicar, ela não é muito comum lá no canal. O canal tem uma série de outras questões, desculpe. Falei para vocês sobre a questão do ânimos, que é uma questão muito importante para a gente entender, e para finalizar essa questão, eu quero dizer para vocês o seguinte, o ânimos é o pensamento voltado para que eu tenha... eu estou falando especificamente do conteúdo do assunto que eu estou tratando aqui, tá? Quero que tenha todo mundo arma, porque todo mundo precisa se defender. Ou seja, se precisa se defender, então eu quero que as pessoas tenham armas para também o ataque. Eu vou me defender de que forma? Através do ataque meu, certo? Que vai revidar um outro ataque, certo? Então, o pensamento da arma não é um pensamento apenas pacífico. Você tem que estar pronto para atacar a qualquer momento. E a tua forma de avaliar, a nossa forma de avaliar os aspectos da vida, nem sempre nos trazem uma condição de nós termos uma conclusão a respeito de uma situação, a respeito de um fato, de forma instantânea. Então, às vezes, a gente erra. Então, às vezes, a gente tem uma avaliação que a gente tem que fazer em 3 segundos que não necessariamente nos coloca numa posição de, digamos assim, de acertar sempre. Certo? Então não é porque você tem uma arma que você sempre vai estar fazendo a coisa certa. Você compreende o que eu quero dizer? Você tem que chegar nesse ponto. Então, inicialmente, você está querendo propor para mim que você pode errar, que você pode utilizar a coisa de uma forma incorreta, e você quer dizer para mim que o pensamento tem que ser a arma como ataque e contra um ataque, né? A arma de contra-ataque. Pois bem, para a gente entender melhor isso, se hoje, como eu disse, se hoje nós tivéssemos um pensamento, um ânimos de 80% da população, 60%, nem precisa 80%, da população querendo ter armas para ataque e contra-ataque, nós não teríamos mais a humanidade no planeta. Né? O que faz a gente ter, digamos assim, menos crimes é exatamente o fato de menos pessoas pensarem em cometer crimes. Porque isso é uma coisa óbvia, né? O pensamento das pessoas em cometer crimes ou estar prontas para possivelmente, em alguma possibilidade, de cometer um crime. Né? Você, com uma arma na mão, você tem essa possibilidade. Mas aí vem e cai, eu quero encerrar esse assunto hoje aqui, na ideia do reagir. Eu até guardei aqui essas 2 palavras que elas resumem, né, o que nós estamos falando hoje. O que eu estou procurando passar de informação hoje, levando em consideração que o que está sendo dito aqui é no sentido de trazer um início, uma provocação inicial para o debate. Nós temos que entender que, apesar de estarmos aqui em um grupo de amigos, nós também estamos em um grupo de pessoas com pensamentos diferentes, o que, na verdade, é excelente, é muito bom para o que nós estamos propondo hoje aqui, que é esse debate sobre a ideia armamentista e a ideia de quem não quer armas, por assim dizer. Então, nós precisamos entender que, ao passo que se o pensamento da população, se 100% da população hoje pensar em sair com armas na rua, provavelmente nós teremos muitos problemas, nós temos que entender que, aí vamos entrar aqui numa teoria da evolução de Darwin, nós temos que entender que, fatalmente, em algum momento da nossa existência, que seja daqui a 1000 anos, que seja daqui a 5 milhões de anos, a humanidade chegará a uma conclusão
de que para o ser humano, para as pessoas, para a existência humana, arma não é bom. A arma vai contra aquilo que faz com que a humanidade possa continuar a existir. Então, a tendência da humanidade, assim como eu digo, eu brinco sempre que eu falo, a tendência da humanidade é ser anarcossocialista, que é o que eu acho, que é o que eu penso. Tá? A gente teve essa expansão das aldeias, né? Saímos das aldeias para ir para as cidades, das cidades para as metrópoles e para os grandes centros, depois nós tivemos essa situação que nós estamos vivendo hoje. Claro que eu estou aqui pulando uma série, né, de etapas nessa questão, mas só para a gente chegar até o ponto que nós estamos hoje. Digamos assim, não é uma retroalimentação, mas é uma entropia às avessas, por assim dizer. Eu acredito que, em dado momento, a humanidade vai entender que vale muito mais a pena você cuidar apenas do que está ali dentro da sua possibilidade de viver, ou seja, sua cidade, seu bairro, as coisas mais próximas a você, do que você querer resolver o problema da Estônia, sabe? Então, assim, nós vamos entender que o pensamento globalista, na verdade, hoje, que está no seu auge, que está lá no ponto que nós estamos vivendo uma realidade globalista, ele tende a se capilarizar, por assim dizer. Nós hoje já temos movimentos que já são... Veja que interessante, ao mesmo passo que nós temos movimentos que querem trazer a independência de países, por exemplo, ao movimento globalista da Europa, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos países, como o próprio Brexit é um pensamento desse, as pessoas estão pensando em sair de um sistema global, ao mesmo tempo as pessoas querem dividir, né? Trazer independência em cima da independência, como é o caso da Catalunha. Então, são duas formas de pensar, por assim dizer, diferentes do aspecto da extensão. Então nós temos lá uma Inglaterra saindo da Europa, mas também temos uma Catalunha saindo da Espanha. O pensamento nosso hoje está capilarizado e dentro da proposta da globalização, e nós já começamos a ver cair já algumas desses pilares de sustentação da globalização. E logicamente que isso vai tender cada vez mais. Um país como o Brasil, quantas décadas ou quantos séculos a gente pode ficar, digamos assim, desse tamanho? Próprios Estados Unidos, né? As coisas como são tão divididas lá nos Estados Unidos. A sorte é que, pelo menos nos Estados Unidos, eles tiveram uma visão de país, de nação, que traz uma ideia acolhedora para eles. Então, olha, eu nasci no melhor país do mundo, eu estou na nação e tudo mais. O que não ocorre aqui, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil, em pouco tempo, a gente vai ter áreas aqui que podem ser facilmente, rapaz, você não tem ideia da facilidade disso, podem ser facilmente transformadas em países. Fácil. Certo? Então, isso é uma realidade. Mas quando vai acontecer isso, professor? Cara, daqui a 300 anos, daqui a 400 anos, isso vai acontecer, certo? Por quê? Haja visto os movimentos separatistas que nós temos agora, apesar deles serem uma grande piada, somente o fato de as pessoas começarem a ter esse pensamento já indica a forma com que as coisas estão acontecendo aqui na nossa região. Já indica isso. Então, nós hoje estamos numa situação em que o pensamento não é estudado, nós estamos envoltos, a gente se envolve emocionalmente no meio desses pensamentos. Vai ver o meu canal. Como que as pessoas se envolvem emocionalmente e aí elas querem defender aquilo de forma apaixonada. São paixões. A pessoa tem uma paixão por alguma coisa. Eu tenho paixão por aquilo. Veja bem, eu sou uma pessoa que você fala assim, Clayson, qual que é a sua verdade de mundo? Eu falo, olha, eu já disse, eu sou anarcossocialista. Eu acho que o anarcossocialismo é o futuro. A humanidade vai caminhar para isso. Eu penso isso, certo? Municipalismo. É isso que eu penso. Municipalismo libertário, hein? Não é esse municipalismo que está aparecendo aqui no Brasil, totalmente desconstruído. Então, mas você fala, mas você não vai lutar por isso? Eu falo, é claro que não. É claro que não. Por que eu deveria levantar essa bandeira? Por que eu tenho que colocar uma ideologia, colocar uma situação utópica sobre o mundo, sobre a realidade, que
pode sim, que na minha opinião, eu penso, é o caminho final da humanidade, por que eu tenho que colocar isso agora e impor isso a uma nação? Por que eu não posso primeiro fazer uma análise, tentar entender o que é essa nação, o que é esse povo, o que são, pelo menos as constituições sociais que nós temos aqui, e até, de alguma forma, as nossas instituições, de uma maneira geral? Quer dizer, a gente não quer entender o nosso país e nós queremos impor aqui um sistema. Não, tem que ser direita, tem que ser esquerda, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. As pessoas, o nosso Congresso atrasadíssimo com uma série de questões absurdas e importantes, debates importantes para fazer no nosso país, e para isso, porque um menino fez um vídeo de festa de aniversário. E aí vem um deputado, pastor, que fala assim, não, isso é estupro, falando sobre uma coisa que acontece com uma criança que é menor de 12 anos, sendo que o menino tem 12 anos. E falando sobre uma lei que se aplica a esses menores até 11 anos, né? E 11 anos, 11 meses, 29 dias. Essa é a idade que aplica o que ele está falando. Então, não entende a própria lei. Ele não entende a própria lei que ele está ali na internet, que ele está ali no vídeo dele sendo aplaudido. Ele não entende a própria lei que ele está utilizando como argumento central daquilo que ele está querendo condenar. Então, quer dizer, e esses caras produzem leis. Um deputado como esse produz lei. Ele pode, através de algumas artimanhas, nem digo artimanhas, tá? Porque aí também seria desonestidade minha. Porque, na verdade, ele pode, assim como qualquer outro deputado, dentro dos caminhos da política, ele pode conseguir aprovar leis que dizem respeito exclusivamente ao pensamento dele, a forma dele de mundo, de cosmologia, a forma dele de entender a vida. Ele pode fazer isso, certo? E aí você vê uma pessoa que tem esse poder utilizando de forma completamente distorcida e irreal e sem embasamento uma lei. Então, o que nós precisamos hoje pensar nessa situação toda, eu sei que aqui eu fugi um pouco, mas eu sei que é isso que vocês gostam, quando a gente fala sobre essas coisas. Hoje, nós temos um pensamento que foi imposto pelos armamentistas, de que a arma ela existe para a nossa defesa. Então nós hoje já falamos aqui que esse argumento ele é falso, porque a arma não é utilizada para defesa, ela é utilizada para ataque. Então a natureza da utilização de arma de fogo é para ataque, certo? Para a defesa, você tem hoje alguns outros, digamos assim, recursos, tanto que os próprios carros blindados e tudo mais são um deles, mas não é só isso. Você tem a parte de inteligência que você pode utilizar, de prevenção ao crime, que essa sim é a forma correta de você se defender. É prevenir o crime, é entender, é ter um conhecimento da problemática do crime, o que leva uma pessoa a cometer um crime, as questões envolvidas nisso, e de alguma forma você trabalhar não para dar dinheiro para a fábrica de arma, mas para incentivar estudos e formas de combate e prevenção ao crime. Então, eu vejo muito mais sentido, me faz muito mais sentido você combater o crime do que você simplesmente responder, você dar uma resposta ao crime de forma em que você muitas vezes pode, na tentativa de combater o crime, se tornar um criminoso, certo? Então hoje as armas de fogo não são a única forma que nós temos de nos defender de ataques de armas de fogo, e mais, além disso, as armas de fogo hoje, elas se demonstram claramente não eficientes, não eficazes para que ela possa fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí nós vamos evoluir um pouquinho mais, nós não necessariamente precisamos abrir mão das armas de fogo, e principalmente no momento em que nós estamos vivendo, para que nós possamos lidar com a problemática do crime. E aí vem uma questão que eu acho muito importante. A defesa dos armamentistas está no ponto em que os armamentistas, eles têm
a autodefesa como a única forma de responder a um ataque. E muitas vezes você pode simplesmente ter um profissional para isso. Então, você não é obrigado a utilizar a arma ou não, mas você pode tranquilamente hoje incentivar que mais e mais profissionais que tenham capacidade de utilizar essa arma de forma coerente possam defender a sociedade. Então hoje a gente não... É lógico que ninguém aqui vai ser contra, por exemplo, um policial ter arma ou não ter arma. A questão não é retirar armas da sociedade e deixar que... Porque senão vai cair naquele discurso de que só o bandido então tem o direito de ter armas. Não é, tá? Não é. Não é só o bandido. E nem, logicamente, deve ser. O que nós queremos, o que eu quero passar para vocês aqui é que nós precisamos entender que quem tem que usar a arma é quem tem preparo para utilizar essa arma e está disposto, está pensando o tempo todo, está voltado, porque ele está trabalhando, está voltado para essa questão da defesa em um ataque contra armas. Então, o que ocorre? Nós tivemos aí, esses dias atrás, voltou a discussão do JFK, né? O JFK, o John Kennedy. E aí, eu fiz... O John Kennedy foi assassinado. Aí outros presidentes foram assassinados. Aí o pessoal coloca a história que tem Abraham Lincoln e tal, assassinados com um tiro. E aí nós até voltamos um pouco a discutir, a debater sobre essa questão da utilização de armas lá nos Estados Unidos. Então o presidente foi assassinado. Então, nesse debate especificamente, nós chegamos à seguinte conclusão. E aí nós vamos entrar um pouquinho nessa situação da legislação. Depois disso, outros presidentes sofreram ataques, eles colocaram até o próprio Papa e tudo mais, não tiraram somente a questão das armas e ataques de outras formas, através de bombas e outros artefatos. Então, assim, o que aconteceu na prática? Eles aprenderam, né, rapaz? Eles aprenderam, entendeu? Então, outros presidentes não morreram em função da morte de alguns presidentes. Mas o mais importante nessa história toda, o que melhorou? Foi a proteção. Ou você acha que um presidente anda armado e pronto para atirar no primeiro que aparece? É óbvio que não. O que mudou nessa situação foi o implemento de pessoas com proteção. Eu acredito que o cidadão, de uma maneira geral, ele não precisa, todo cidadão, andar com a proteção de segurança de um presidente da República ou de um presidente dos Estados Unidos, pelo amor. Mais ainda. Então é claro que as coisas mudam. Há empresários que precisam de uma proteção, então eles têm lá o seu carro e tal. Mas o brasileiro, de uma maneira geral, especialmente aqueles que são, entre aspas, oprimidos pela violência, que estão em situações e em áreas específicas, esse trabalho é um trabalho completamente diferente. É segurança ostensiva. Você não vai colocar para esse cara uma pessoa para andar com ele na possibilidade dele sofrer um ataque, ou na possibilidade de ser assaltado, ou enfim, assassinado ou coisas assim. Você vai fazer uma segurança ostensiva. E isso pode ser feito facilmente, melhorando algumas questões hoje que a própria tecnologia nos oferece. Essa questão de monitoramento eletrônico, a própria tecnologia hoje nos oferece. É claro que você não vai evitar crimes, e é claro que você não vai evitar que as pessoas não cometam, não vai nascer mais pedófilo. Não, a partir de agora não nasce mais. Se é que há um pensamento. Eu tenho um pensamento especificamente com relação ao psicopata. Nós já desenvolvemos esse assunto aqui em outras ocasiões. Os psicopatas hoje, eles precisam ser tratados dentro de uma proposta, inclusive de pena perpétua, certo? Porque se eles não conseguem, não são todos, é uma quantidade, nem é maior, é ínfima, de psicopatas que partem para os crimes. Porém, aqueles que partem para os crimes precisam ser avaliados de forma direta, porque eles oferecem risco à sociedade, e por terem um desvio, uma patologia, por terem um problema psicológico, e eles acabam oferecendo
algo de ruim para a sociedade, precisam ser afastados. Não dá para ficar apenas 30 anos se eles não se recuperarem. Então, quer dizer, nós precisávamos... eu sou, logicamente, contra a pena de morte, isso aí não precisa nem dizer, já foi dito milhares de vezes, mas é bom deixar, ressalvar, porque eu tenho a intenção de colocar esse áudio no meu canal. Então, obviamente, eu estou dizendo que eu sempre serei contra a pena de morte. Aliás, eu sou muito coerente, né? Eu defendo a vida, né? Sou uma pessoa que sempre vou defender a vida. Então, não faz sentido eu ser também... contra a pena de morte e ser a favor do aborto, então também sou contra o aborto. Há uma defesa da vida. É claro que nós temos que fazer uma avaliação aí do que é o conceito de vida, mas eu acredito que até que nós não tenhamos uma avaliação mais objetiva de quando é a concepção, melhor a gente não arriscar, né? Não vamos arriscar. Mas isso não significa que eu seja a favor da criminalização do aborto. É um assunto que nós já falamos aqui, mas é bom deixar, não sou a favor da criminalização do aborto. Então, prosseguindo nessa questão do reagir, né? Nessa questão dos assuntos que nós temos que abordar aqui sobre o que realmente acontece com o pensamento voltado para aqueles que falam assim, só o bandido, né? Então é só o bandido que tem que ter arma? Não, não é só o bandido. Então eu quero encerrar hoje falando sobre a nossa legislação. Eu considero a legislação a respeito do armamento aqui no nosso país uma das melhores do planeta Terra. Eu gostaria muito de rodar este planeta explicando para outros povos, né, para outros países, para outras pessoas no resto do mundo, o quanto a nossa lei ela é boa, ela é humana, ela é inteligente, ela é eficiente, pelo menos nesse aspecto, o aspecto de tratar a questão das armas. O problema que nós temos de violência hoje aqui, o problema que nós temos hoje da situação em que nós estamos vivendo de morte atrás de morte, essa situação das dezenas e dezenas de policiais mortos no Rio de Janeiro nesse ano, e ainda estamos aí num momento, estamos em novembro, não terminamos o ano ainda, uma situação horrível. Isso não tem nada a ver com a nossa lei, absolutamente nada a ver com a nossa lei do desarmamento. Nada. Isso é uma questão específica do que está acontecendo no Rio de Janeiro, do que está acontecendo em situações onde você vê um número muito grande de casos de crime, e realmente como a gente hoje lida com a questão da nossa segurança pública, com relação à política, à polícia investigativa, com relação a uma série de outras questões que no bojo você vai perceber que a legislação brasileira ela acaba, na verdade, não tendo quase que responsabilidade nenhuma sobre isso daí. Isso daí, na verdade, a legislação brasileira não tem como chegar, por exemplo, lá na fronteira do Brasil, né, ou na fronteira tríplice, por exemplo, e dizer, olha, não passa mais armamento aqui. Né? Não é uma legislação que vai fazer isso. Existe um trabalho que precisa ser desenvolvido em relação a isso, e isso, na verdade, não tem nada a ver com a legislação. Isso tem a ver com a forma de implementação de segurança pública no nosso país. E esse é um outro debate que também, logicamente, traz no seu bojo, então, por assim dizer, essa questão do armamento, traz isso, não tenha dúvida que traz, está lá dentro do debate de segurança pública, mas me parece, pelo menos até um determinado momento, que não me soa tão inteligente você jogar gasolina para apagar fogo. Então hoje, o debate de segurança pública no nosso país, ele está completamente distorcido. A utilização do debate de segurança pública para fins políticos, aí então, rapaz, que é o fim do mundo mesmo. É o fim do mundo. Porque nós estamos em uma situação hoje que até temos um candidato, por assim dizer, um candidato que está aí nos primeiros lugares em pesquisa, em cima de uma situação como essa. Ele é claramente defensor do armamento, apesar de a maioria das pessoas
que forem minimamente interessadas no assunto e vão saber que não é o candidato que vai, de alguma forma, mudar essa realidade. Isso aí é uma coisa que depende muito do nosso parlamento. Mas nós hoje, porque na cabeça do candidato, o cidadão tem que ter um fuzil em casa, né? E nós hoje estamos vendo que na nação mais belicista do mundo, a nação que mais compra armas e gasta dinheiro com armamento no mundo, recentemente nós tivemos aquele sujeito lá que ficou próximo lá ao evento Country, começou a brincar sei lá, cara, de GTA lá no prédio, entendeu? Com fuzil. O que faz uma pessoa pensar que um ser humano precisa de um fuzil. Um fuzil, essa arma é para defesa. Defesa do quê, cara? Você está sendo atacado com o quê? Então, nós hoje realmente estamos passando por um período de transição, por um período de mudança de pensamento. Nosso país, a maioria das pessoas do nosso país ainda estão muito confusas. Houve um crescimento muito grande por conta de alguns canais, por conta de alguns membros também do nosso grupo, né, de pensadores, que se deixaram levar por ideias bem superficiais a respeito das coisas, e hoje o que nós estamos ouvindo hoje, o que nós estamos vendo hoje, é muito lamentável, muito triste, e eu fico feliz, por outro lado, em ver que eu posso trazer um pensamento que não seja tão réplica, por assim dizer, tão xerox daquilo que está sendo dito aí. Porque o que acontece hoje? As pessoas ouvem alguém falar, concordam do ponto de vista lógico na mente, assim, não, parece que tem lógica isso, e replicam aquilo. Então hoje nós temos discursos que são replicados, as pessoas têm pouca ou quase nenhuma capacidade de assimilação e de desenvolvimento, de concatenar ideias, desenvolvimento de ideias. Se você pega uma pessoa para falar, como eu estou falando nessa hora que vocês me concederam aqui, falar sem ter... eu escrevi 2 palavras para falar o que eu estou falando aqui. Né? Então, assim, as pessoas não conseguem organizar pensamentos, não conseguem. Caminho, olha, por favor, hein? Agora eu estou pensando aqui, pode parecer que eu esteja querendo fazer aqui pode parecer que eu tenha sido vaidoso agora, mas não é isso. Há inúmeras pessoas com mais capacidade do que eu, com mais inteligência do que eu, mais condições do que eu, para poder lidar com ideias, tá? Eu não estou me colocando acima de ninguém. Mas o que eu estou percebendo é que o discurso hoje das pessoas é voltado para isso, para replicar ideias que em algum momento ele ouviu, ele pescou, ele viu um vídeo, aconteceu alguma coisa, ele replica aquilo. Então, eu fico feliz por isso, por poder ter um espaço como esse, e vou convidar e vou ver se eu consigo transformar o meu canal também nisso. Eu não sei porquê, mas ultimamente eu tenho ficado muito empolgado com o canal, porque eu tenho percebido que ali realmente pode ser uma possibilidade muito grande de eu poder me desenvolver, desenvolver as minhas ideias, e ao mesmo tempo eu percebo que eu estou muito preso ainda, né? Eu ainda não consigo falar e conversar. Então acho que as lives as lives do canal podem me ajudar nesse sentido, e eu posso também, de alguma forma, melhorar a minha comunicação com as pessoas, melhorar a minha forma de interagir. Eu sei que quando eu vejo as minhas gravações, a gente falando da forma com que eu falo aqui, muitas vezes pode se perder em algum momento o pensamento da pessoa, e às vezes realmente pelo tempo fica muito comprido, né? É um tempo grande para a pessoa prestar atenção, mas eu tenho percebido que tem pessoas que não só têm paciência com isso, você também não precisa ouvir tudo de uma vez só, não sei, a maioria de vocês não escutam tudo de uma vez só, e ao mesmo tempo essa coisa de colocar lá no carro e de ouvir de outras formas, também é bacana. Então vamos ver como a gente consegue desenvolver isso. Eu espero ter contribuído para o debate. O Vantuir, ele vai entrar logo depois, ele vai entrar na sexta-feira. Se eu colocar aqui, eu não sei se... Bom, isso aqui é um assunto muito... Eu, como eu disse, vou colocar essa gravação
eu vou colocar essa gravação no meu canal no YouTube, então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou passar um segundo material só para a gente falar a respeito do grupo aqui, certo? E eu vou encerrar por aqui para a gente poder então encerrar mesmo para valer nesse segundo áudio. Aqui eu quero agradecer ao pessoal do canal que teve paciência de ouvir esse áudio. Eu vou ver também depois a qualidade, como que eu vou fazer lá, mas eu quero que vocês tenham essa tranquilidade, por assim dizer, de colocar as opiniões aqui no canal, como eu sempre faço, né? Eu sempre falo aqui para colocar as opiniões. Eu quero saber o que vocês acharam sobre o formato, se a gente deve fazer live ou não. Eu acho que a essa altura do campeonato só teria os meus inscritos aqui para ouvir o que eu estou falando. Então quero agradecer a vocês também pela oportunidade que vocês me dão de poder desenvolver assuntos e poder colocar coisas que muitas vezes eram restritas, como esse áudio aqui, restrito a um grupo de 8 pessoas, né? Que na verdade a gente vai desenvolver um pouco mais. Um grande trabalho que pode ser desenvolvido junto com você que é meu inscrito aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui a gente realmente está no sentido de desenvolver assuntos. Peço desculpas pelo tamanho do vídeo, se você tem ressalvas também a isso, aí não tem jeito, as lives vão ser nessa média de 1 hora, tá bom? Um grande abraço e espero que você tenha gostado das ideias que a gente desenvolveu aqui e espero também que a gente coloque vídeos a respeito disso, com você vendo o meu belo rostinho, tá bom? Um grande abraço.